Fala pessoal, tudo certo? Aqui é o Matheus do Enes Dev e hoje a gente vai falar sobre um assunto que deixa aí muita gente com dor de cabeça, que é muitos para muitos, né? Que é aqui o Many to Many no Java, com JPA e Hibernate. E aí eu vou mostrar aqui para vocês como é que eu fiz lá no projeto Eneacel, que é um projeto meu pessoal, usando produto e categoria. E não se preocupe não, tá? Que eu não vou te entupir aqui de teoria chata nem nada. E vai ser uns exemplos práticos que eu já tenho aqui feito, que eu já fiz aqui, ó. Já tá aqui. Vou explicar para vocês como é que tá funcionando esse código que eu fiz. E bora pro vídeo. Então, galera, eu vou mostrar primeiro para vocês aqui, muitos para muitos, como é que ficou aqui o nosso diagrama, tá? Eu vou abrir aqui o The Beaver, que eu estou utilizando. A gente tem aqui categoria, produto, e aí com a relação entre esses dois, a gente criou aqui produto category, que pega o ID do produto e pega o ID de categoria. E aí o diagrama ele fica desse jeito, ó. A gente tem um produto, a gente tem categoria, e aí a gente juntando eles dois para fazer ali um produto relacionado à categoria, a gente utiliza Product ID e Category ID. Então a gente faz essa junção aqui desses dois, tá? Então, desse jeito aqui foi que ficou aqui o nosso diagrama. Cada produto pode ter várias categorias e cada categoria pode ter vários produtos. Para isso, a gente criou essa tabela de junção produto-categoria, que armazena os dois IDs, tá? E olha só a tabela de junção. Product ID mais Category ID, que é a chave composta. Isso garante, gente, isso aqui, essa chave composta, ela garante que você não vai colocar o mesmo produto na mesma categoria duas vezes. Ou seja, não dá para ser preguiçoso e duplicar o produto. O banco já diz: opa, isso aqui já existe, então a gente não pode fazer, tá? E aí, pessoal, vou minimizar aqui o The Beaver. A gente vai voltar aqui na classe produto, na classe categoria também, category, product, que a gente tem. E para vocês verem aqui, o ID que eu utilizei foi o ID. Eu utilizei esse tipo aqui, que foi o ID, não utilizei o tipo long, tá? Então, assim, por quê? Porque ele é único globalmente, tá? Ele evita conflito e é seguro para expor na API. Então não fica aquele negócio de 1, 2, 3, 4, 10, 15, 20. Ele fica mais seguro para a gente expor na nossa API, que é o que a gente vai mostrar lá para poder fazer as pesquisas. Se eu usasse o long autoincrement, alguém poderia deduzir quantos produtos eu tinha. Eu não quero dar spoiler do estoque, a gente não quer fazer isso também, né? Então fica um negócio ali mais fácil para a gente. E aí, no caso, vamos supor, eu usei o 10, 11, 12, terminou o 12, não tem um 13, então vamos supor que tinha ali só apenas 12 itens. E aí é mais seguro para a gente também, tá? Fica ali mais para a gente poder expor na nossa API. Então, nossa API. Então, no caso, ele é único globalmente, por isso que eu utilizei aí o ID como ID principal nosso. E a gente também temos aqui para vocês verem na classe que a gente fez o creation timestamp e update timestamp. Por que que eu utilizei isso? Que no caso a gente tem um created at e updated at. A gente utiliza o creation timestamp porque isso ajuda a gente a saber quando que o registro ele foi criado e quando ele foi atualizado. Ou seja, se você fez alguma besteira no banco, pelo menos o banco ele vai lembrar que você atualizou errado, tá? Então vamos lá. O creation timestamp, assim que eu criei o produto, ele vai botar lá, created at, foi criado no dia, na hora tal. Se eu atualizar o produto, qualquer alteração que eu faça no registro, ele vai atualizar, vai dar um update e vai dizer, ó, aqui teve uma atualização no dia tal, na hora tal, certo? E aí, gente, a gente tem também, aqui a gente descendo um pouquinho, a gente tem aqui o equals e o hashcode, tá? Que são dois itens aí muito importantes para a gente. Esses dois métodos, eles servem para comparar objetos. E aqui eu só uso o ID. Eu faço a comparação apenas por ID, tá? Ó, faço a comparação apenas por ID. Por quê? Porque se dois produtos, gente, escute bem. Se dois produtos, eles têm o mesmo ID, eles são o mesmo produto, certo?
Se eu tenho ali um produto que tem o mesmo ID, o ID ele é único globalmente, se eu tenho dois produtos que têm o mesmo ID, então logicamente que ele é o mesmo produto. Isso é essencial para a coleção do tipo 7, que é aqui, que a gente utiliza bem aqui, ó. A gente faz uma coleção do tipo 7, tá? A gente faz essa coleção do tipo 7. Isso é essencial porque ele não permite duplicidade, certo? Sem isso, o 7 ia virar uma lista disfarçada. Ia virar ali uma lista disfarçada. E aí, meu amigo, você pode salvar o mesmo produto várias vezes sem perceber. Então, esse é um dos motivos também que a gente utiliza 7, tá? E não o list, que aí o 7 ele permite, através do equals e hashcode também, que a gente não permita duplicidade quando a gente for adicionar ali um produto, a gente for fazer essa associação de um com o outro, tá? E aí vamos chegar nessa parte aqui, que é a parte realmente que a gente vai falar aqui no vídeo a mais. E aí eu lembro para vocês aqui que a gente tem aqui esse setter access level none. Por quê? Gente, eu estou utilizando aqui o Lombok, tá? Com getter e setter para poder criar todas essas coisas aqui e demais. Só que, lembrando, quando a gente faz uma coleção, tá? Quando a gente faz uma coleção, no caso aqui eu estou fazendo uma coleção de product com category, nesse caso a gente não pode estar utilizando o set, tá? O set a gente não cria. Por isso que, como eu utilizo o Lombok para anular a criação do set dos category, do setter, no caso do setter de category, a gente faz o quê? Bota aqui @setter access level none, tá? Pronto. Primeiro passo desse nosso código, acho que vocês já entenderam. Por que que tem esse @setter access level.none? Que é justamente por conta disso. A gente não pode, em uma coleção, a gente não pode criar um set, tá? Então vamos lá, segunda parte, o setter de get e set, tá? Então vamos lá, o get pode, porque ali você está fazendo somente a busca normal para poder listar tudo bonitinho e tarará, tarará. E aí vamos aqui para o many to many, que é muitos para muitos. Esse muitos para muitos, a gente tem uma relação aqui de produto e categoria de muitos para muitos, onde um produto pode ter várias categorias, pode ter a categoria, vamos supor, um produto capinha de celular. Capinha de celular ele pode estar na categoria capas. Como eu posso fazer uma categoria de promoções, e aí eu posso colocar essa capa na categoria de promoção. Então essa capa ela pode estar na categoria de capas normal, e se eu criar uma categoria de promoções mais na frente, eu posso associar esse mesmo produto à categoria de promoções. E do mesmo jeito que categoria tem vários produtos. Então uma categoria tem vários produtos, um ou vários produtos, zero vários, e o produto pode ter um ou mais categorias, tá? Então esse man-to-man, ele cria a relação entre os dois. E aí a gente começa aqui o join table. O join table, ele define o nome da tabela de junção. Eu quero juntar esses dois, eu quero juntar product e category. Eu quero juntar o produto e eu quero juntar a categoria. Então, eu faço um join table passando o nome da tabela que eu quero, que seria product category. Product underline category, que é o produto e categoria. E aí a gente vai aqui para o próximo passo, que é Join Columns. Join Columns é a coluna que aponta para Product. Por que que é a coluna que aponta para Product? Porque eu estou na classe Produto. Se eu estou na classe Produto, então a coluna que aponta aqui é Product, porque eu estou nela. Então eu faço um Join Column, tá? Para poder, passando o nome dessa coluna, dessa coluna que a gente vai ter de Product ID. Então eu criei a tabela e aí eu estou fazendo a relação desse join column, que é o que eu tenho aqui, tá? Apontando para cá. E aí eu passo o nome que vai ser Product underline ID. E aí eu faço o inverse join column, porque qual é o inverso da coluna que eu estou aqui? Qual é o inverso do produto que eu estou aqui? Se eu estou trabalhando com produto e categoria.
Se eu estou no produto e estou trabalhando com categoria, o inverso do produto vai ser categoria. Então eu faço a mesma coisa e passo category ID, tá? E aí, ou seja, product ID é o product ID. Se eu puxar aqui product.id, ele vai me puxar esse product ID, e se eu puxar category.id, vai me puxar o category ID. Entendeu? Entenderam essa parte? Caso vocês tenham alguma dúvida, gente, vocês podem estar comentando, tá aí no comentário, vocês fazem algumas perguntas que a gente pode trocar uma ideia para poder estar tirando a dúvida em relação a isso. Eu no início, quando eu comecei a estudar essa parte aqui, eu tinha realmente um pouco de dificuldade para entender. Então eu passo aqui um pouco da visão do que eu estudei, do que eu estou aprendendo, das coisas que eu estou passando aqui para poder passar para vocês, para ver se fica algo mais fácil, tá? Algo aqui na prática, não é um passo a passo de A, X, B ou C, é realmente explicando aqui um código que já está feito, no que eu tive dificuldade de fazer e de entender, tá? Então são essas partes. E aí a gente vem aqui para a parte aqui onde a gente faz essa coleção do porquê que eu uso o set ao invés de utilizar o list. O list. Por que eu uso o set ao invés do list? Porque o set não permite duplicidade. Lembra que eu falei para vocês há um tempinho atrás sobre o hash set, essas coisas do tipo? O set ele não permite duplicidade. Se eu usasse o list, daria para colocar o mesmo produto na mesma categoria várias vezes. E ninguém quer isso, né, gente? Vamos falar, ninguém quer isso. Mesmo produto na mesma categoria várias vezes. Você vai abrir ali um produto, um celular X, e aí tem lá o mesmo produto várias vezes na mesma categoria. Imagine vender a mesma caixa de som 3 vezes para o mesmo pedido. Entendeu? Então, assim, é um negócio que a gente usa ali para a gente se proteger mais. Então, utiliza-se o set ao invés do list para poder. O set ao invés do list para poder não permitir a duplicidade. Se a gente utilizasse o list, a gente daria para colocar o mesmo produto na mesma categoria várias vezes. E o set não deixa que isso aconteça, tá? Outra pergunta, se a gente vier aqui no category, em categoria, a gente não tem a mesmo mapeamento que a gente tinha lá em product, tá? Então assim, no meu projeto, eu nunca precisei acessar os produtos a partir de categorias. Então eu deixei a relação unidirecional só do lado do produto. Isso simplifica o código, evita loops infinitos e também isso facilita, gente, quando eu quiser converter para JSON. Tá? Então isso facilita também, deixar unidirecional. Então, no meu caso, no meu projeto, eu nunca precisei acessar produto a partir de categorias, então deixei essa relação unidirecional apenas do lado de produto. Então, assim, quais são os possíveis problemas se fizer diferente disso? Se a gente utilizar um list ao invés do set, a gente pode permitir a duplicidade. Se a gente não tiver o equals e hashcode, a gente não vai ter o set funcionando direito. Então, sem o equals e hashcode, o set não funciona direito. A gente está usando unidirecional. Por que a gente não está utilizando bidirecional? Porque, no meu ponto de vista aqui para esse meu projeto, ele é desnecessário. Ele deixa o código mais completo e ele pode acabar dando loop ali no JSON, tá? Então, assim, a gente vai, por exemplo, na prática agora no Insônia, que agora a gente vai ver funcionando. Eu busco produtos da categoria caixas de som, seja o que for, XYZ, com o meu endpoint. Vamos lá. Porque a gente também tem uns segredinhos aqui. Eu vou abrir aqui o Insônia para a gente poder dar uma olhadinha em algumas coisas que a gente traz. Vamos lá, Insônia aqui aberto. O projeto não está rodando. Então, se eu puxar aqui, ele vai dar erro, que o server não está rodando. Vamos iniciar aqui nosso projeto da Eneacel. E aí, projeto rodou tudo direitinho, graças a Deus não deu nenhum erro. E aí a gente pode aqui, ó, já deixei aqui o Insônia com tudo que eu utilizo, gente, todos os endpoints que eu faço,
Eu venho aqui no Insônia, faço os testes, deixo aqui para ver se está rodando tudo bonitinho, tudo direitinho. Então a gente quiser listar categorias, a gente consegue listar a categoria passando ID, passando nome. Se a gente listar a categoria por ID, vamos ver se essa categoria tem. Ainda tem, tá aqui, carregadores. Deletar, criar categoria, ó, gente. Se eu quiser criar categoria, eu crio a categoria passando apenas o nome da categoria e ele já nos traz o ID automaticamente. E eu consigo editar também a categoria. Eu passo o ID e altero o nome da categoria em si. Buscar produtos. Se eu quiser buscar produtos, eu tenho aqui vários produtos, preço, quantidade, descrição. E tem a categoria que ele pertence. Então, esses produtos que estão sem categorias é porque eles foram adicionados anteriormente antes de fazer essa relação, tá? Antes de ser feita essa relação. Então, a gente só gerava o produto, gerava a categoria, mas não estavam interligados um ao outro. Então, a partir do momento em que a gente vai editando também para poder associar um outro, ele aparece aqui, ó, category, ID e caixa de som. E se eu quiser um produto com mais de uma categoria, deixa eu ver se a gente tem aqui. Tá aqui. Pronto, a gente tem aqui a caixinha teste de promoção, preço, quantidade e a categoria. Ele pertence à categoria caixas de som e pertence à categoria promoção. Então aqui a gente consegue trazer. Mas Matheus, caso eu queira buscar o produto por categoria, meu endpoint ele está desse jeito aqui. Deixa eu puxar para cá. Produto, categoria e o ID da categoria. E aí esse ID, ele é ID de promoção. Se a gente listar aqui, apenas um produto na categoria promoção. Mas se a gente listar categorias aqui de caixas de som, deixa eu pegar aqui o ID caixas de som para vocês darem uma olhadinha. A gente vai ter aqui, buscar para o produto categoria. A gente vai ter mais de um produto. Aqui. O computador está listado aqui na caixa de som, a caixa Tuts Tuts Pare Tuts 1.0 está aqui na caixa de som, outra caixa Tuts 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 quase não acaba, está aqui na caixa de som. Então, uma capinha de iPhone está aqui na caixa de som. Então, todos os testes que eu estava fazendo, que eu adicionei para ver se estava funcionando, para mostrar aqui para vocês. Claro, não vou trazer aqui e começar a dar um monte de erro, né? Então, assim, está tudo funcionando. E olha só, ele só me retorna só os produtos daquela categoria com as categorias carregadas, tá? Então, perfeitamente. E agora a gente finaliza por aqui. É isso aí, pessoal. Hoje a gente viu, hoje a gente viu como que funciona o man-to-many, muitos para muitos, no Java. A chave composta, como é que ela é criada, o porquê do ID, o porquê do timestamps, né, do created at, do updated at e tudo mais. O equals e hashcode, a importância deles, a importância do set. E aí a gente vai ter próximos vídeos aí. Eu já comecei aqui a fazer testes de unidade, tá? Já comecei a fazer alguns testes de unidade. Comecei a fazer aqui o teste de repositório, do repositório também. Fiz o teste. E aí, se você curtiu, você já deixa aquele like, se inscreve, compartilha com aquele amigo que ainda chora ao ver ali. Ai, meu Deus, como é que eu vou fazer essa relação aqui de muitos para muitos, de um para muitos, de um para um e tudo mais. Então, gente, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima e bora pra cima. Deixa o like.